Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, amados irmãos. Estou aqui hoje com o nosso amado irmão Candidé, que hoje vem interagir, amados irmãos, neste vídeo comigo aqui esta tarde. Amém? Convidei o irmão para trazer uma mensagem da parte de Deus, para que nós possamos, amados irmãos, juntos refletir e entendermos que todos nós trabalhamos num só propósito. Amém, meus irmãos? Trabalhamos num só propósito. Que propósito é esse, irmão? É de adquirir almas para o reino de Deus. Amém? Então, o irmão Candé hoje estava livre lá na sua casa. Eu convidei para vir aqui até hoje, na minha casa, até aqui a minha casa, para que nós possamos gravar este vídeo. Amém? Falarmos daquilo que é o mais importante em nossas vidas, que é a palavra de Deus. Amém? Então, desde já eu deixo aqui a honra para o irmão Candé começar a ler o texto aí. Ele vai ler um texto aqui em Romanos, onde Deus tocou no seu coração, e oramos a Deus para que as palavras, meus irmãos, não seja guiada por nós mesmos, sim, e não pelo nosso eu, e sim pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Para que ele venha falar através do teu servo a tua vida, e você venha compreender a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Então, irmão Candé, Pai Senhor, meu irmão, paz. Estamos aqui para falar a palavra de Deus, né, mais uma vez, e que o nome dele seja exaltado, né, dar honra para ele, né, que nós falar aqui não sabe de nós, mas sim de Deus, Deus nos usa, né, que sair nossa boca venha da parte dele, do Espírito Santo, né. E, irmão, nós vamos falar aqui de mentes transformadas pelo poder do Evangelho, né, e que a gente temos que deixar com que o Evangelho de Deus faça o seu trabalho em nossas vidas, né, que ele venha transformar os nossos corações, moldar a nossa vida, mudar também a nossa maneira de pensar, de agir, de falar, e aquilo que nós falarmos e pregarmos e pedimos às pessoas para quem a gente às vezes está passando a mensagem, a gente também possamos aplicar em nossas vidas, né? Não adianta eu só passar a palavra, passar, mas aquilo não servir para mim também, né? O que serve para o outro também tem que servir para mim. Então que buscar pôr em prática em nossas vidas, né? E sempre uma coisa que eu sempre digo às pessoas é sobre um dom, 3 dons, mas um é mais especial, que se torna o maior de todos. E o primeiro que a gente deve ter esperança, né? E segundo, fé. Terceiro, amor. E desses 3, o maior de todos é o amor, né? Porque tudo vai se cumprir no amor. Então, uma mente transformada, mudada pelo Evangelho de Deus, ele não é mais aquela pessoa do passado, que vivia no passado, né? Ele agora sabe que ele aceitou o Senhor da sua vida. Quem é o Senhor? Jesus Cristo. Então, quando nós aceitamos Jesus Cristo, né, irmão? A vida da pessoa tem que haver mudança, tem que haver transformação. A nossa mente tem que ser renovada, transformada, mudada, né? A gente pode até pegar aqui 2 Coríntios, né? Para que nós saibamos, né? Daqui a pouco eu leio o texto alfa, né? Que é Romanos 12, verso 1 e ao 2, né? Mas eu gosto de começar logo assim, né? A gente pode pegar aqui 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, para nosso entendimento, né? Se nós dizemos que estamos em Cristo, a palavra diz bem claro aqui, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, né? Se a gente está em Cristo, nova criatura é, quer dizer, eu sou novo, uma nova pessoa, uma nova pessoa transformada pelo Evangelho de Cristo, porque minha fé em Cristo me fez ser transformado pelo poder do Evangelho. O Espírito de Deus que atua em mim vai me ensinar a eu pensar como Cristo, a eu ser uma pessoa diferente das outras. Aí onde está a separação do cristão do mundo. Apesar que nós vivemos no mundo, nós estamos separados do mundo porque nós somos novas pessoas. Então nós temos novos pensamentos, renovados, mudados, né? Porque as coisas velhas já passaram. Aquelas coisas que você viveu no passado, aquela pessoa antiga, aquela pessoa que vivia no passado, no pecado, na promiscuidade, adultério,
na bebedeira, na prostituição, nesses tipos de pecados, né? Não pode mais caminhar com um novo cristão. O cristão não pode fazer mais parte dessas coisas. Então, por isso que nós se afastamos do mundo, dessas coisas. Meus pensamentos não são mais destas coisas. Eu não penso mais nisso. Eu tenho que pensar em outra coisa. Eu tenho que pensar nas coisas lá do alto, né? E como que eu vou conhecer as coisas do alto? Através do estudo da palavra, das escrituras, né? Então as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Todas as coisas se fez novo. Então você foi renovada pelo Espírito Santo de Deus a partir do batismo, quando você se batiza. Então você ressuscitou com Cristo. Você não é mais aquela mesma pessoa. Então o nosso pensamento tem que ser mudado, porque se não haver uma mudança em nossas mentalidades, nosso raciocínio, se não houver essa mudança, você ainda não se converteu. Você ainda não é uma pessoa nova. Então nós precisamos ter uma mente transformada, mudada. Então agora eu vou ler aqui o texto-alvo, né? 2 versos, capítulo 12, do livro da carta aos Romanos, né? Verso 1 e 2, é uma carta que Paulo escreve aos Romanos, né? Aliás, é uma carta do maior teor teológico, escrita por Paulo, né? Aliás, eu gosto muito de Paulo, né? Os exemplos dele, as palavras dele, muito fortes. Gosto muito porque são as palavras que penetram dentro de nossos corações e que nos mostram uma vida nova em Cristo como deve ser, né? E diz dessa forma os 2 versos para nosso entendimento: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus em sua vida. Amém? Então, meus irmãos, que nós possamos entender o que está dizendo aqui. Nós possamos ser esse sacrifício vivo, né? Não conforme o sacrifício que era feito no Antigo Testamento, porque aqui nos traz a lembrança que no Antigo Testamento havia sacrifício, eram rituais de sacrifício de animais. Se uma pessoa pecasse naquela época, eles tinham que levar um carneiro de 1 ano, sem nenhum defeito, para levar o sacerdote fazer expiação pelos seus pecados, porque tinha que derramar sangue. Mas hoje não precisamos mais fazer esse sacrifício animal, que nem fazíamos no tempo do Antigo Testamento, porque Cristo já fez o sacrifício expiatório por nós, perfeito, quando foi naquela cruz, ele derramou o seu sangue. O sacrifício vicário que hoje serve para todos, só bastou um, Jesus Cristo, porque ele era perfeito, né? Então nós devemos ter fé nessa cruz, nessa expiação que Cristo fez por nós, porque através do sangue dele nós estamos lavados e redimidos de nossos pecados, né? Não, irmão Elton? É verdade. O irmão Elton aí falar alguma coisinha? A palavra de Deus, ela é bem clara, como o irmão estava falando, que se alguém está em Cristo, devemos ser a nova criatura, né? Como a Bíblia diz, novidade de vida. E o texto qual o irmão leu aqui, Romanos, a Bíblia que fala que o apóstolo Paulo ele estava rogando aos irmãos: eu rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Sacrifício vivo significa, amado, que nós cristãos já participamos do batismo da morte para o arrependimento, chama-se o batismo do arrependimento dos pecados. Então, aquele corpo velho que se existia, que era vivo, que nós usava ele, nossos membros, para praticar coisas para a maldade, ele morreu. Amém? Morreu. Hoje nós somos novas criaturas. Amém? Novas criaturas, então nós temos que entender. Por isso que eu costumo dizer que quando você
vê uma pessoa, homem ou seja mulher, que se diz ser cristão, que muitas das vezes está dentro das igrejas, mas você está vendo pecado, você está vendo delitos, aquela pessoa praticando coisas erradas, é porque aquela pessoa ainda não morreu, ele ainda não entendeu. Porque nós que estamos mortos para o mundo, nós renascemos para Cristo Jesus e somos hoje uma novidade de vida. É o que o apóstolo Paulo estava dizendo lá para a igreja de Romanos, né? Uma carta que ele escreveu dizendo que rogava aos irmãos pela compaixão de Deus que apresentasse os seus membros, o seu corpo como um sacrifício vivo. Que é isso? Hoje nós estamos vivos em espírito e em verdade, hoje nós estamos vivos para Jesus Cristo. Mas que muitas das pessoas aí, por não conhecer ainda a palavra de Deus, por não ter sido libertos, estão ainda vivos fisicamente, mas mortos espiritualmente. Amém? Então, o apóstolo Paulo diz isso, que nós devemos usar hoje nosso corpo, nossa mente, nossos membros, para fazer algo agradável na obra de Deus. Porque nós não pertencemos mais, como o irmão já falou, a este mundo. Por que estão nele? Porque ainda não chegou o dia do nosso Senhor nos recolher. E assim pode recolher você também. É só você fazer o que nós fizemos. Damos ouvido à palavra, amém? Cremos em nosso coração, confessamos o Senhor com a nossa boca. E a Bíblia diz, se confessar o Senhor Jesus com a tua boca e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, seremos salvos. Amém? Então o apóstolo Paulo aqui, muito bem aplicado o texto que o irmão escolheu, que ele roga aos irmãos que nós devemos sempre apresentar, amém? Apresentar pela compaixão de Deus o vosso corpo, né, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, amém? Então hoje nós não somos mais propriedade nossa nem do mundo, e sim propriedade de Deus, amém? Comprado com o precioso sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, não com sangue de cordeiro, que nem o irmão estava falando, ao qual se oferecia todo ano. Ele subiu, lá o sumo sacerdote pegava um cordeirozinho de 1 ano, perfeito ali, sacrificava, e a Bíblia foi vendo, Deus foi vendo que aquilo dali estava se virando comemoração de pecado. Eles pecavam o ano todinho, uma vez subia, lá oferecia sangue de cordeiro a Deus, mas ali se deleitava, bebia tal, se divertia, então estava comemorando. Aí foi por isso que Deus colocou o seu segundo plano de salvação na ativa. Amém? Então, é uma bênção de Deus. O irmão aí pode ficar à vontade. Sim, meu irmão. Como Paulo diz ali, rogo, irmãos, pela compaixão de Deus, se apresentei como sacrifício vivo e agradável a Deus, culto racional. Então, nós temos que, quando se apresentar culto a Deus, nós temos que ter racionalidade naquilo que nós fazemos. Que as pessoas entendam, façam uma coisa sadia, não com escândalo, porque Deus não é Deus de escândalo, não gosta de confusão, tem que ter tudo ordem e decência, né? E como nós somos transformados pelo poder do Evangelho de Cristo renovado, nós não somos mais do jeito que vivíamos, não somos aqueles. Agora nós temos que aprender a obediência à palavra de Deus, aprender a obedecer, né, a palavra de Deus, como vai estar aqui que vai convergir ao texto que nós estamos lendo, né? 1 Samuel 15, versos 22, que eu vou ler para você, e vai falar um pouquinho, quando a gente fala de sacrifício, vai se lembrar aqui no Antigo Testamento, que Deus não se agradava com o sacrifício animal, mas o que mais agrada a Deus é a obediência, tá? A obediência, tá? E quem é desobediente, rebelde, é o pior pecado, é pior do que o pecado de feitiçaria, porque você está se rebelando contra Deus. E aliás, falando em pecado, quando nós pecamos, nós estamos pecando contra Deus. Nós pecamos contra Deus, nós se rebelamos contra Deus, nós transgredimos o mandamento de Deus. Então nós temos que aprender, eu agora sou nova criatura, transformada pelo Evangelho de Deus, minha mente foi renovada, moldada, agora eu tenho que viver uma vida diferente daquela que eu vivia. Eu tenho que lembrar, eu tenho que obedecer a palavra de Deus, né? A Bíblia é a palavra de Deus. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós pomos em prática a obediência a Deus. Aí nós vamos escutar o Espírito Santo de Deus falar em nossos corações e em nossa vida. Mas quando nós vamos só por ir, às vezes a pessoa está na igreja, é que nem uma postagem que nesse dia eu vi, estava falando de Judas. Judas tinha o melhor pastor, o melhor professor,
sábio, tudo, Judas, mas não houve uma transformação, uma mudança na vida de Judas, né? Assim a pessoa às vezes aí coloca a culpa no líder, às vezes é a igreja não tem nada a ver com a igreja, rapaz, está em você, porque não deixou o Evangelho, não deixa o Espírito Santo transformar a sua vida. Por quê? Quer viver uma vida, né, sem mudança, quer viver uma vida em pecado, em desobediência à palavra. Então, quando não há obediência, não há transformação. Então é preciso que haja essa transformação que vem do poder do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo homem. Então, quando nós não obedecemos a palavra, nós somos rebeldes. Nós estamos sendo rebeldes. Mas eu sou rebelde da igreja. Eu prefiro obedecer a Jesus Cristo. Não vou obedecer ao pastor. Meu irmão, se você não obedece ao pastor que vê, como é que você vai obedecer a quem não vê? Verdade. Eu quero que você me comente isso aí. Eu desafio você. Como é que você vai obedecer somente a Deus, mas não obedece àquele que vê? Porque a própria Escritura nos diz que nós temos que submeter a todas as autoridades aqui na terra. Como cristãos, nós temos que fazer a diferença. O Evangelho tem que nos impactar nós, para depois nós sermos impactados por esse Evangelho, para depois podermos impactar outras pessoas. E como nós demonstrarmos isso? Uma vida diferente das que os outros viviam. Aquela vida que eu vivia, não vivo mais, eu vivo uma vida nova. Então temos que começar pela obediência. E como diz aqui 1 Samuel 15, verso 22, diz, olha, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedecer à palavra do Senhor? Será que Deus tem prazer em holocausto e sacrifício? Hoje nós sabemos, meus irmãos, que tem grupos religiosos que fazem sacrifícios, ofertas, manjares, animais, e às vezes até animais impuros. Essas religiões estão sacrificando a demônios, não é a Deus, porque Deus não sente prazer em sacrifício. A palavra está dizendo, aí eu vou sacrificar para quem? Para demônio. Se eu presto meu culto além de não ser o Deus vivo, que diz na Bíblia, eu estou prestando culto a demônios. Eu tenho que tomar cuidado, racionar e buscar conhecimento na palavra, para saber que Deus nós temos que adorar, né? Como diz a palavra, nem todos que dizem o Senhor entraram no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, assim disse o Senhor Jesus, como está escrito no Evangelho. Então nós temos que deixar esse Evangelho, o poder de Deus, moldar, transformar a nossa mente, a nossa vida, nosso raciocínio. Nós temos que fazer as coisas com ordem e decência. Então Deus não sente prazer em sacrifício. Ele quer, ele diz, olha, eis que o obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer a Deus é melhor do que o sacrificar. Obedecer a palavra é melhor do que o sacrificar. O que Deus quer que nós obedeçamos a Ele. Obedecemos, né? E o atender melhor é do que a gordura de carneiros. O atender a palavra, planejamento, você atende, é melhor do que gordura de carneiros. Aqui ele se refere a duas coisas: obediência, sacrifício. Ele diz, olha, Deus não se agrada com isso. Deus se agrada no obedecer e não atender a sua palavra, a sua ordem. Quando Deus pede, você faz, você atendeu, você cumpre a palavra de Deus. Quando você põe em prática isso, Deus acha bom. Deus se agrada daquela pessoa que obedece. Mas quando a pessoa é rebelde, desobediente, você não está agradando a Deus. Então nós devemos pensar, meditar, ter uma mudança em nossos pensamentos, em nossas vidas, atitudes que nós cometemos para trás, para nós podermos viver uma vida nova, uma vida transformada pelo poder do Evangelho de Cristo. Porque se nós não pensarmos, vamos parar agora, vamos parar, meditar e buscar saber o que Deus quer de nós. Pergunte, quando você pega o texto, o que esse texto tem me falar? O que eu posso mudar em mim? Procure, faça essa pergunta a si próprio. Lá no fundo do seu coração você faz a pergunta: o que eu tenho que mudar em mim? Entendeu?
que é preciso ter uma mente renovada, transformada pelo poder de Deus. Pelo poder de Deus é o quê? O Evangelho. Mas quando falta a obediência à palavra de Deus, você quer viver segundo a carne, os seus desejos, os prazeres desse mundo, aí você não mudou ainda. Precisa deixar o Evangelho transformar você. Não é o... É verdade. É verdade, meus irmãos. Porque a Bíblia fala que nós passamos por um processo melindroso. Se nós ler aqui 1 Coríntios capítulo 6, o versículo 9, 10 e 11, a gente vai compreender algo importantíssimo. Amém? Que diz assim, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9: não sabeis que os injustos não vão herdar o reino de Deus? Aquele que pratica injustiça, meus irmãos, o amado irmão Candé acabou de falar, pessoas desobedientes, rebeldes, que não obedecem a Deus, pratica, faz, fala e pratica tudo que vier, ele não quer saber, ele só quer saber se está vivendo segundo o seu eu, suas vontades. Aí se nós for olhar aqui qual os tipos de injustiça que impede de um homem herdar o reino de Deus, amém? Que até mesmo nós, com certeza, antes de conhecer a verdade, a palavra de Deus, nós usufruía também, nós, como se diz, participava desses tipos de injustiça. Não sabeis vós que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não erre nem os devassos, pessoas que andam na devassidão, nem os idólatras, quem pratica idolatria, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Amém? Então assim, quem hoje permanece na tática dessas obras pecaminosas, desses pecados, se ele não se arrepender, se ele não se converter, se ele não fizer uma análise na tua vida, amados irmãos e irmãs, ele vai perder de herdar a salvação da vida eterna. Amém? Porque se nós não fizer por onde reconhecermos, através do poder do Espírito Santo, que somos pecadores, para vir se reconciliar com Deus, o nosso destino será triste. A Bíblia diz aqui que quem pratica esses pecados não herdará o reino de Deus, caso não se arrependa. Mas se nós for para o versículo 11, que eu quero que você preste bastante atenção, no versículo 11, é onde desmascaram até de onde as pessoas, a ignorância é tão grande, que olha para mim, para o irmão Candé, para outros irmãos que andam com a palavra de Deus, após ter usufruído de alguma desobediência dessa, ao qual eu acabei de citar, e ficam nos julgando, dizendo, depois que bebeu, depois que roubou, depois que traiu, depois que fez isso, hoje quer ser santo, hoje quer ser, amado, o poder chamado poder de Deus, Espírito Santo, só Ele que pode fazer essa mudança, essa transformação na vida do ser humano. Se eu estou aqui hoje transmitindo para você, se o irmão Candé está transmitindo para você uma mensagem de arrependimento, é porque nós já recebemos esse privilégio de Deus ter nos chamado, nos escolhido para nos mostrar verdadeiramente a tua palavra, a verdade, para que possamos, através da nossa libertação, tentar libertar vocês. Amém? Então, olha o que diz o versículo 11, e é o que alguns têm sido. Nós já temos sido, posso até que nós tenhamos participado de devassidões, de roda dos bebarrões, de roda dos escarnecedores, tem sido, amado, significa não é mais. Então isso que nós estamos querendo implantar na sua mente esta tarde, é que você era, e hoje não é mais, você era desobediente a Deus, e hoje tem que fazer por onde andar numa vida de obediência a Deus. E é o que alguns têm sido, mas havia sido lavado. Nós passamos por uma lavagem. Passamos por uma lavagem, mas havia sido santificado. Passamos por uma santificação. Devemos andar numa vida de santidade. O verdadeiro cristão, ele não pode andar pecando voluntariamente, toda hora, todo dia, todo momento. Somos falhos, sim, somos, mas pecadores não devemos ser mais, não. A gente passou por uma lavagem, por uma santificação, mas havia sido justificado, amém? Justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito Santo do nosso Deus. Olha o processo que passa um cristão depois que ele confessa Jesus Cristo como muito suficiente Salvador. Mas havia sido lavado,
mas haveis sido santificado e mais haveis sido justificado pelo nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito Santo do nosso Deus. É um processo maravilhoso. Nós compreendemos porque a Bíblia diz que aquele que anda em Espírito discerne bem as coisas espirituais. Mas muitas das pessoas criticam, amados irmãos, e ignoram, porque no mesmo texto diz que as coisas espirituais para o homem natural lhe parece loucura. Enquanto ele não abrir o coração, ser humilde e receber a palavra de Deus, amados irmãos, ele vai continuar numa ignorância, o qual não vai compreender este mistério. Aqui é um mistério. Para nós pregarmos isso aqui, para nós lermos, entendermos, ser discernido, precisa Deus abrir a porta do discernimento, do conhecimento. Caso contrário, morro de ler e não entendo. Amém? Então nós passamos por um processo, uma renovação, um renovo em nossa mente. Como diz o texto em Romanos, o apóstolo Paulo diz que rogava, amém? Pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo. Porque ele está falando de um novo homem, de uma nova mulher, ao qual não serve mais ao corpo pecaminoso que a gente vivia, numa vida pecaminosa. Passamos por um processo de lavagem, de santificação e de justificação diante de Deus. E não é só nós, é todos os cristãos. Agora a gente está falando, amados irmãos, eu gosto de deixar isso bem claro, daquele que verdadeiramente quer fazer a obra de verdade, com amor e verdade. Amém? Porque nós sabemos que hoje, por aí nesse mundo afora, tem muitos discípulos do inimigo se transfigurando em ministros da justiça. E são esses que estão confundindo a mente de pessoas que até mesmo creem em Deus, quer se aproximar, mas por olhar para os escândalos dos falsos ministros do Senhor Jesus Cristo, que se diz ser ministro de Jesus, mas não deixa de ser discípulo de Satanás. Então a gente fica com dificuldade de implantar na tua mente. Amém? Mas Deus vai esclarecer perfeitamente no teu coração, na tua mente, se você abrir os teus ouvidos e deixar a palavra entrar no teu coração. Ela vai surtir um efeito. Dependendo da terra que ela cair, essa semente, ela vai dar bons frutos. Amém? Nunca deve, fica à vontade. Valeu, meu irmão El, presbítero El. Boas palavras bem colocadas, né? Essas pessoas que vivem segundo a carne, né? Com aqueles 5 né? Você colocou aí muito bem colocado, os pecados. Esses não vão entrar no reino do céu, não vão entrar. Mas, como diz aqui Romanos 8,5, né? E vai falar sobre a inclinação da carne. Diz: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. O que são as coisas da carne? Para que lado a carne se inclina? Quais são isso? Prostituição, orgias, bebedeira, prostituição, promiscuidade, né? Adultério, os roubadores, os ladrões, né? Os mentirosos, avarentos, sem apego nenhum. Isso é a inclinação da carne. Porque deseja a vida confortável, né? Prazeres mundanos, desejos, riquezas, né? Às vezes nem está aí, nem sequer quer saber se existe Deus, usufruindo dos seus bens, se acomodar como se não houvesse um amanhã, não houvesse outra vida e não fosse haver um juízo. Mas isso, as Escrituras nos deixam bem claro que um dia nós vamos prestar conta de nossos atos, nossas obras perante Deus, né? E esses que não querem nada com Deus são pessoas, como a palavra diz, né? De mentes cauterizadas, né? E eu digo porque a própria palavra fala que esses de mentes cauterizadas, esses não adianta nem mais buscar, lutar com eles, porque eles já se entregaram à devassidão, aos prazeres da carne. Ele não liga. Aí então o que acontece? Deus também deixa eles seguir o seu curso. Só que lá na frente o pecado vai se encontrar com ele, vai haver cobrança. Como diz a própria palavra, capítulo 6, verso 26, porque o salário da morte, porque o salário do pecado é a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Verdade. Então esses que se inclinam os desejos da carne, né? Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque, verso 6 diz, porque a inclinação da carne é morte. A inclinação da carne é morte, né?
aqui no capítulo 8 de Romanos, verso 6. Aí a inclinação do Espírito, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação do Espírito é vida e paz. Você vai viver uma vida na paz. Você foi viver essa paz, vai viver essa paz com Deus, porque você se uniu a Deus. Porque Deus fez a paz entre nós e Ele através de Cristo. Nos reconcilia com Cristo. O próprio Deus deu o primeiro passo em nos reconciliar nós com Ele através da cruz de Cristo, quando Ele derramou seu sangue ali. Porque a palavra diz isso. E a palavra é verdade. Tudo que está nas Escrituras, meus irmãos, se cumpre nos nossos dias de hoje. Está se cumprindo. Se você é um bom estudante das Escrituras, você é um crente mesmo, que você tem suas devocionais, que você estuda, que você busca o Senhor em oração, e você observa as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, você vê que a palavra de Deus está se cumprindo, né? E quem é dele, ele é vigilante. Entendeu? A parábola das 10 virgens: 5 prudentes e 5 que não era prudente. Qual é a nossa linguagem? 5 era prudente, ela estava vigiando. As outras eram tolas, não estavam em vigia. Estava desapercebida aí, tá, vivendo a vida como vive hoje, os que vivem inclinados no pecado. Olha, vai chegar aí hoje, esse mês, vai chegar o carnaval. Aliás, é uma blasfêmia o nome de Deus que está vindo aí na escola Mangueira, né? Isso ali é uma festa demoníaca, mundana, que nós crentes devemos se afastar, nem sequer olhar, nem buscar, nem passar por perto, se afastar. E até interferindo aí a sua, né? Incrível que tem pastores, né? E tem cantores, gospel, irmãos que participam, né? De bloco de carnaval gospel, faz um trio e sai dançando na rua. Você não chegou a ver, não? Ainda não. Meu irmãozão, com você, eu fiz até um vídeo sobre isso. E tem um camarada, um pastor muito, se acha o bonzão, certo? Se acha o deusão na terra. Ele é um cara bem eloquente, conhecedor, teórico, tudo tal, bem financeiramente. E ele se acha que sabe tudo. Ele pegou sua igreja, né? Mandou fazer umas fardas e formou uma bateria de carnaval gospel para tocar. E tocou o ano passado, deu uma polêmica, até comentei no vídeo meu. Uma polêmica aí, ele foi fazer bateria de samba de carnaval gospel dentro do altar santo da igreja. Aí onde eu digo, meu irmão, que quem se acha que sabe tudo é o sabichão, é onde cai por terra. Porque aí eu até perguntei no vídeo qual foi o bloco do carnaval de Jesus. Você sabe? Eu vou falar? Não, eu não vou falar não. Você já viu falar que os discípulos de Jesus saíram vestidos de bloco de carnaval para evangelizar? Porque ele disse que ganharam muitas almas. Meu irmão, não deixar de ser inocente. Ninguém se ganha alma para Jesus usufruindo dos direitos de Satanás, não. Não é preciso eu usar de coisa de devassidão, de carnaval, gospel. Não existe isso na Bíblia, não, meu irmão. Jesus Cristo nunca mandou a gente usar de devassidão demoníaca e tirar os demônios e colocar os anjos, o Espírito Santo de Deus, para ser carnaval gospel. Misericórdia. Vamos lá, falando isso aí, eu já vi uma postagem, às vezes eu gosto muito de postar ela, mas eu vou falar uma verdade. Não existe São João gospel, não existe carnaval gospel, entendeu? Isso não existe. Heresia. Sabe o que é isso? É crente que se diz crente, com soldado do mundo querendo voltar às práticas mundanas. E isso está querendo levar para o púlpito, né? Para o púlpito ali onde está a igreja. A igreja é uma coisa santa, você não pode trazer nada que seja contaminado para dentro da igreja, não pode contaminar, porque se contaminar, perdeu a autoridade ali, pronto, Satanás entra e pronto. E Satanás não é para ter poder contra as portas da igreja de Cristo. É verdade. E outra coisa, já que a gente tocou nesse assunto, é então, só crente, eu vou levar para outro. O crente ele tem um desejo de sambar, aí para dizer assim, não, se eu for lá para o carnaval de Satanás, se for para o carnaval de Satanás, aí eu vou me desviar, o povo vai. Então, o pastor, com medo deles ir, vai formar uma escola de samba dentro da igreja. Ainda diz mais, uma mulher que se diz ser crente, mulher de Deus, diz que o samba não é da Bahia, o samba é de Deus. Oh, Jesus, tenha misericórdia. Isso não existe. E outra coisa, já tocando, puxando para outro assunto, ao qual se diz que
Outra coisa Copa do Mundo, futebol também, essas coisas que eu já comentei aqui também. O verdadeiro cristão, meu irmão, não se envolve com isso não. O verdadeiro cristão não tem... Qual é o seu time de futebol, irmão? Você entendeu? Eu nunca torci pro time nenhum, nem gosto. E o que Jesus para te dizer? Eu já li a Bíblia agora, mas eu nunca vi o time preferido de Jesus. Aí o que acontece, meu irmão? Hoje em dia, eu vejo aí cristão, eu vejo pastores. Eu vi um pastor uma vez revoltado, queimando a bandeira, não sei se era do Corinthians, eu acho que era. Pô, não sei o que foi que aconteceu lá, o Corinthians, não sei, eu sei que ele queimou. Pastor, líder espiritual da igreja, idólatra com jogo de futebol, com jogador predileto, com time predileto, Copa do Mundo, vixe, acima de tudo, Copa. Isso é uma vergonha, meu. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura meu irmão. Onde é que fica o renovo na tua vida? As coisas velhas, os desejos velhos, as idolatrias velhas que você tinha por jogador de futebol, acabou-se, meu irmão. Você hoje é uma nova criatura, você foi enterrado, foi morto. Olha o que é que Jesus participava. Jesus veio nos dar um exemplo, seja exemplo para as pessoas também. O apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores, 1 Coríntios 11, versículo 1, sede meus imitadores, irmão, como eu sou de Cristo. Olha se o apóstolo Paulo aqui participou, olha se Pedro, João, os apóstolos do Senhor Jesus Cristo participaram de escola de carnaval samba, de Copa do Mundo. Olha se eles participaram. Qual é o seu político predileto, irmão? Eu não tenho. Você está entendendo? O verdadeiro cristão. O meu é. O verdadeiro cristão, meu irmão, ele não tem político predileto, ele não discute, ele não briga, não se intriga com o irmão por causa de política. Amém? Irmão, misericórdia de Deus. Eu sei que isso é complicado, sabe? É complicado porque a gente tem que pregar para crente, meu irmão. A maioria das pregações é para crente. Você está entendendo? Porque as pessoas lá do mundo são do mundo, 100% do mundo. Agora o cristão que está na igreja diz que é lavado e remido e está 60% na igreja, 40% no mundo, outros é 40% na igreja e 60% no mundo. Meu irmão, aí onde se cumpre Mateus 7:21. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. Discerne isso aí. Se você participa dos direitos pecaminosos ainda e serve a Jesus Cristo, você pode chegar naquele grande dia e Jesus diz: olha, não vos conheço, apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Você sabe o que é isso? É você hoje estar pregando, estar louvando, estar cantando, e na véspera do carnaval você está em cima de um trio lá, pulando, pinotando, participando do aniversário do capítulo. É isso que acontece, meu irmão. Então, como diz aqui, né? Nós temos que o verso 1, né? Leu, para vamos entrar no verso 2 agora, para encerrar, né? E vamos encerrar. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício santo, né? Santo significa separado para Deus, separado das coisas do mundo, do pecado, né? E agradável a Deus. Você tem que procurar fazer tudo que seja para agradar a Deus, né? Que é o vosso culto racional. Tudo que você for fazer tem que ter e com sabedoria, inteligência, para que seja agradado a Deus. Não com escândalo, nem com confusão, porque Deus não é de escândalo nem de confusão, tudo com ordem e decência. E entrando no verso 2, e não vos conformeis com este mundo, não se conformar. Praticamente nós já falamos tudo aqui. Nós só vamos encerrar, porque vamos lá aqui para uma referência, e nós devemos estar conformados com as coisas desse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na sua vida. Amém. Que ela seja feita. Para nós encerrarmos, que nós temos que saber quem vai moldar a nossa vida, vai mudar nosso racionamento, nosso raciocínio, nossa mente, tem que ser o poder do Evangelho de Deus. Conforme Paulo falando aqui, no capítulo 1 de Romanos, né? Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Né? Tem muitas pessoas que se envergonham do Evangelho de Cristo. Até um dia, que tem nós temos que gravar um vídeo sobre o crente invisível.
Né? A gente não pode sentir vergonha, não. Tem gente que, quando você está no meio do povo aí, você é crente, quer que toma até um susto. É você que toma um susto. Não, meu irmão. Né? Não pode, você tem que ser um crente apresentável. Tem uns crentes que estão na fila do banco, acabei de Pai do Senhor, irmão, levanta sua mãozinha, faz Pai do Senhor. Com vergonha. Tem que ser um crente apresentável, ter prazer de pregar a palavra de Deus, se orgulhar porque você está pregando o Evangelho de Deus, ser testemunha viva do Evangelho de Deus. O que é testemunha? Você viver conforme as Escrituras do Evangelho que Deus prega, assim como Ele é. Procurar ser imitador de Cristo, imitar Cristo, seus apóstolos. Imita Cristo, siga o exemplo de Cristo. Né? Tudo que você fizer vai glorificar o nome de Deus, se você for testemunha viva. E aí eu não sei como você testemunha. Olha, você precisa de 2 cantos para ter testemunha: dentro da igreja e fora da igreja, por isso não crente também. Isso tem que dar bom testemunho em você. Entendeu? Esses 2 lugares você tem testemunho nesses 2 lugares. Né? É porque você tem testemunho dentro da igreja, mas fora da igreja, meu irmão, você não tem testemunho. O cabo chega, rapaz, já aconteceu isso comigo, olha. Eu vou arrumar um cabo, né, de realidade, não sei o quê. Cadê? Tal. Mas esse cabo tá aí, você não. Entendeu? Tem gente que chega pro cara e fala bem baixão, isso daí não precisa. Sabe por quê? Escandalizou o Evangelho, viveu uma vida de escândalo. E as pessoas daqui de fora vê tudo. Se lembra que nós somos cristãos, nós somos apontados e vigiados pelo lado de fora. Tudo que nós fizer vai contar isso. Olha. Somos rodeados de uma luz tão grande de testemunho. Hebreus 12:1 diz que nós somos rodeados de pessoas querendo que nós pratique uma falha para que venha cair no escândalo. Então nós devemos tomar cuidado. Amém, meus irmãos? Meus amados irmãos, pode pensar aqui. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Viu? O poder de Deus. Salvação. A salvação de todo aquele que crê. Aí vai dizer, primeiro do judeu e também do grego. Né? Nós estamos de pé em igualdade um com o outro. Quando se converte, pronto. Do mesmo jeito, é na justiça. Então, meu irmão, que nossa vida seja exemplo, seja luz, seja testemunho, que nós sejamos moldados, transformados, renovados nossa mente pelo poder do Evangelho de Cristo. Amém. Amém, meu irmão? Amém. Deus abençoe. Amém. Para finalizar, meus amados irmãos, para concluir aí a mensagem do irmão, nossa mensagem aqui em Romanos também, capítulo 6, o apóstolo Paulo é bem claro nessa carta, onde ele diz aqui, ele diz assim: que diremos, pois, capítulo 6, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Se nós já morremos para o pecado, como é que nós ainda vamos viver pecando? Né? Ou não sabeis que todos quantos somos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados em sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Assim como Cristo ressuscitou pela glória do Pai, assim hoje nós também, sendo sepultados com ele, mortos para o pecado, devemos andar em novidade de vida. É o que se diz lá no texto, né? Em Romanos, lá no segundo Romanos 17. Amém? E Gálatas capítulo 2:20, eu gosto muito de ler esse versículo. Ele diz assim, Gálatas 2:5. Olha o que é que o apóstolo Paulo diz para a igreja de Gálatas. Eu tomo posse desse versículo todas as vezes que eu leio ele. Vou finalizar com 45, falta só um minuto, vou ler só o versículo. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém? Então nós não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. E a vida que nós vivemos na carne, não vivemos mais para fazer nossas vontades, e sim a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Então que você possa, em nome de Jesus Cristo, refletir nessa mensagem. São 45 minutos a respeito da palavra de Deus.
falando a respeito da consciência, né, da mudança, da novidade de vida, ao qual nós temos que ter uma novidade de vida quando nós confessamos o Senhor Jesus Cristo. E que Deus abençoe a minha e a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. E a paz do Senhor, meu irmão, foi um prazer. Em nome do Senhor, que Deus abençoe a todos nós. Amém? Até a próxima, em nome de Jesus.